Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Eu queria somente reforçar o evangelho de hoje, fazendo aqui algumas colocações, pegando assim um pouco que a nossa irmã Maria José fez para nós. Prestemos atenção. Permaneça em Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna, meu irmão. Permaneça em Jesus, pois somente Ele pode nos dar a salvação. À vista disso, meus queridos irmãos, muitos dos seus discípulos abordaram e já não andavam com Ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? E a quem iremos? Somente Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. João 6, 66 ao 68. Meus irmãos, a gente vê o seguinte, prestemos bem atenção, que quando Jesus Cristo começou sua missão, Ele chamou os 12, foi chamado um de cada vez. E depois esse número foi aumentando. Chegou a 72 discípulos. E daí em diante foi feita uma comunidade, foi criada uma comunidade onde esses irmãos passaram a receber formação do Senhor. Mas aí o que a gente observa é o seguinte, que com o passar do tempo, acredito que muitos deles ainda não tinham amadurecido o coração para aquele nível mais alto de maturidade espiritual. É por isso que alguns deles às vezes perguntavam, Senhor, é agora que Tu irás restaurar Israel? É agora que Tu vai nos libertar? Essas perguntas. E Jesus Cristo até dizia assim, que eles tinham assim um duro entendimento das coisas, eles não assimilavam, certo? Então, aquela questão, é agora que Tu vai restaurar o reino de Israel, porque naquela época Jerusalém vivia sobre o jugo do Império Romano. Então, de certa forma, era uma prisão. O povo vivia, sobre o jugo de uma nação que os aprisionava, cobrava altas taxas de imposto, aquela coisa toda. Mas eles nunca imaginavam que eles todos estavam com a alma presa nas mãos do inimigo. E essa era a libertação que Jesus Cristo queria fazer, ocasionar. Porque o corpo, meus irmãos, ele pode ser aprisionado, mas a alma, uma vez que essa alma está nas mãos do inimigo, só Deus mesmo pode fazer essa libertação. O que é melhor, libertar o corpo que tem uma vida passageira ou libertar uma alma que tem a vida eterna? Jesus Cristo, ele sempre pensou longe, sempre pensou muito além do que a gente imagina. Mas o povo não tem esse entendimento. Para resumir, o que foi que aconteceu? Aquela multidão o colocou por Barrabás. Quando Jesus Cristo estava dando uma formação dizendo que ele era uma verdadeira carne, uma verdadeira comida, e que quem não comesse sua carne, não bebesse seu sangue, não teria vida eterna. Eles acharam um absurdo um negócio desse. Aí foi que fizeram. É muito duro ouvir o que este homem está dizendo e foram embora. Aí nesse momento é que Jesus Cristo pergunta, e vocês não vão embora também não? Aí foi que Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tens as palavras de vida eterna. Então só Jesus, meu irmão. Botemos isso na nossa cabecinha, que muitas vezes pensa muito pequeno em relação ao projeto de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se empolga tanto com esse mundo que faz como aquela mulher da época do Antigo Testamento. Fica parado olhando para aquilo que está sendo, que tem pouco sentido e vira estátua de pedra. Não vamos virar estátua de pedra contemplando esse mundo, meus irmãos. Vamos fixar os olhos em Jesus.
Começar empolgados uma vida com Deus é até comum, isso é muito fácil, mas manter um ritmo e uma frequência que alimentem esta fé requer uma decisão e um esforço da nossa parte, meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é brincadeira, a gente começa, esfria, muitas vezes a gente troca os nossos familiares, os nossos irmãos, nossos parentes, e muitas coisas que não levam a nada. É bom a gente ter o zelo pela família, sim, é bom a gente ter o zelo pelos amigos, é bom a gente ter o zelo pelas coisas que Deus nos deu, sim, mas tudo isso é passageiro. Deus está querendo dizer que é necessário a gente ter uma visão mais profunda e olhar para frente. Olhar para frente quer dizer esquecer um pouco deste mundo, viver esse mundo, sim, mas ter uma ambição maior, ter o zelo pela sua alma, que quando Deus nos chamar, o que vai sobrar é seu espírito. Se seu espírito estiver educado para Deus, ele vai para o céu. Se não tiver, ele vai ser engolido pelas trevas. Então, meus irmãos, é muito bom a gente refletir sobre isso. Por isso, até mesmo muitos discípulos que andaram com Jesus, que viram seus milagres no dia a dia, o abandonaram. Abandonar a caminhada com Deus é muito mais fácil do que permanecer nela. Eu sei, você sabe disso. As atrações e as distrações ao nosso redor são enormes. Vamos parar para pensar. Trabalho, a família, o meu dia a dia, até um filme, na internet, alguma coisa que a gente vai. Muito isso vai ocupando o espaço de Deus. Mas a gente, é bom essas coisas, com certeza nós temos que ter um equilíbrio. Temos que focar, assim, colocar Jesus no centro de nossa vida. Temos que viver nossa vida, sim, isso é bom, a tecnologia para nós é muito bom, o conforto, isso é muito bom, mas a gente, como eu disse, a gente tem que ter uma ambição maior, é o zelo pelo Espírito, porque um dia esse Espírito vai ter um encontro pessoal com Deus, na eternidade, e esse encontro já começa aqui nessa terra. Foi por isso que Jesus Cristo veio e nos apresentou o reino dos céus. Por exemplo, quanto tempo diário você dá às notícias, aos amigos, às redes sociais, ao lazer e às atividades da sua rotina de trabalho e estudo? Agora analise quanto tempo você está envolvido com as coisas de Deus, com a leitura da sua palavra, meditação, oração e mensagens que edificam. Irmão, decida por Jesus. O mundo vai tentar nos sugar de volta. Pode ter certeza, até o final dos nossos dias. Precisaremos decidir que é Deus quem queremos servir. Precisaremos priorizá-lo, valorizar sua presença em nós e manter o Espírito Santo em alta. Pedro respondeu a Jesus, dizendo algo assim, que é muito bom a gente refletir, diante da nossa falta, diante da nossa pequenez. Pedro respondeu a Jesus dizendo assim: Jesus, não tenho nenhuma outra pessoa tão importante e que me ofereça tanta vida quanto o Senhor. Para onde eu vou? É contigo que eu quero ficar. Só tu tens paz, palavra de vida eterna. Que esta seja a nossa resposta ao nosso Deus, irmãos, todos os dias. Amanhece o dia, já agradeça a Deus. Chegou a tarde, já agradeça a Deus. Chegou a noite, apresente a sua noite, porque são 7 ou 8 horas onde você vai ficar diante da graça do Senhor. Como diz a palavra, enquanto eu dormi, o Senhor velava por mim. Meus irmãos, ande com Jesus até o final, não desista, não se deixe desanimar. Não permita que o cansaço, o desânimo ou as aprovações do dia a dia, doenças, enfermidades, tire aquele momento que é especial da sua vida, ir para as orações, se reunir com os irmãos, como diz o Atos dos Apóstolos. Todos os dias se reuniam, todo dia eles compartilhavam o pão, não havia necessidade de ir para os outros. E o Senhor lhes ajuntava mais pessoas para que viesse também participar com Ele nesse dia de missões. Nosso objetivo é ser luz e sal na terra, irmãos.
Deixa a preguiça de lado, deixa o desânimo, procure escutar o que o irmão diz para você, veja os incentivos que a nossa coordenação, inspirada pelo Espírito Santo, lança sobre vós todos os dias. Deixe ser levado pela voz de Deus, não pela sua própria voz, muitas vezes, que te leva para baixo. O seu espírito tem de ser de Jesus. Não deixe sua fé esfriar. Decida aí com o seu Deus até o último dia de sua vida. Vamos ainda fazer esta oração, meus irmãos. Oração. Pai, a minha decisão é seguir uma jornada contigo até o final. A minha decisão é viver a eternidade com o Senhor. Por mais que o mundo tente me atrair e me distrair, me desviar das orações em comunidade, da tua presença juntamente irmanada com os outros meus irmãos, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu me fortaleça. Eu sei que apenas em ti está a vida verdadeira. És tu, Jesus, que eu quero. Obrigado por ser esta fonte de vida, ser luz na minha vida, que sacia todo o meu ser. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te apresento esta oração. Amém.